Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, sábado da 33ª semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje, Lucas 20, de 27 a 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negavam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chamou o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos eles vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a eles. Então, há uma diferença entre os saduceus e os fariseus, que foram os que elogiaram Jesus no final. Qual era? A ressurreição. Para os saduceus não havia ressurreição. Nós permanecíamos neste mundo através dos nossos descendentes. Então, eu continuaria presente neste mundo através do meu filho, do meu neto, do meu bisneto, do meu tataraneto. Eu permaneceria através deles. Para os fariseus, não. Há vida pós-mortem. Então, eu vou ressuscitar. Tanto que Paulo, quando ele é preso, ele é capturado a primeira vez, e levam ele ao Sinédrio, ele justamente age com uma artimanha. Ele alega no tribunal, no Sinédrio, que ele estava ali por causa da sua crença na ressurreição. Isso joga os fariseus, Paulo era fariseu, isso joga os fariseus contra os saduceus. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Para eles, a morte era o fim de tudo. Para os fariseus, não. A mulher era uma viúva negra, né? É uma história assim, ridícula, sem pé nem cabeça. Mas como esse negócio de deixar descendência? Então, para que a viúva, garantir à viúva que ela pudesse ficar com os bens do seu marido, ela tinha que ter um filho. Assim, quando um homem se casava e ele morria, o seu irmão obrigatoriamente ele tinha que casar, o irmão na sequência, ele tinha que casar com a viúva, e o primeiro filho que viesse era do irmão. Por quê? Porque ele perpetuaria o nome do irmão. Não seria filho dele, seria filho do irmão. Então o que acontecia? Muitos fugiam dessa obrigação. E aí o que acontecia com essas viúvas? Elas tinham os bens sequestrados por parentes. Não dela, do marido. Então o que acontecia? Era um crime muito horrendo em Israel. Os irmãos, em vez de casarem-se com as viúvas, tomavam posse dos bens das viúvas. Tanto que Jesus critica isso, essa prática. Portanto, era impossível, ou a mulher era estéril, né, para ela não gerar filhos, casou com 7 homens e não gerou filhos, e por fim ela morreu. Né? Uma história assim, totalmente descabida. Né? Mas o que Jesus quer dizer, né, com essa pegadinha dos saduceus é de que nós, na ressurreição, não teremos mais relações familiares. Todos nós seremos filhos de Deus. Lembremos daquela passagem, acho que foi semana passada ou início dessa semana, não me recordo,
de que Maria aparece com os primos de Jesus e diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? São aqueles que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática. No reino dos céus não há divisões sociais. Pais, filhos, divisões familiares, melhor dizendo. Todos nós lá seremos irmãos. Isso é neste mundo. No vindouro, todos nós seremos irmãos, filhos de Deus. Por isso que ele fala, não se dão em casamento e eles não se casam. Por quê? Porque serão como anjos do céu. Nós seremos corpos espirituais, não corpos físicos, carnais. Nós seremos corpos espirituais, seremos espíritos. Manteremos provavelmente traços da nossa vida neste mundo, para que nós possamos nos reconhecer. Não chegar no céu e falar assim, quem é você? Ah, eu sou Alex. Tá, que Alex? Então, provavelmente nós manteremos os traços para que nós possamos nos reconhecer mutuamente. Mas lembrar que no céu, todos nós somos iguais. Todos nós somos filhos de Deus. Não teremos parentescos, pai, filho, irmão, marido, mulher. Isso nós deixamos neste mundo. Isso pertence a este mundo. No céu, nós seremos todos filhos de Deus, irmãos em Cristo. Um grande abraço, que Deus abençoe e um bom final de semana. Tchau.